Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma transmissão ao vivo aqui da pregação da palavra. Eu quero ler o nosso texto de apoio que está indicado aí no boletim, lá em João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, os primeiros 10 versículos. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. João 20, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Aqui a leitura então de João capítulo 20, versículos 1 a 10. Hoje nós vamos dar uma pausa aqui na nossa série nas cartas de João, e vamos olhar para 1 Coríntios capítulo 15. Antes de nós lermos, vamos ler alguns trechos deste capítulo e meditar a respeito da ressurreição. Hoje é uma data propícia para que a gente relembre, traga à memória o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Então essa é a ênfase hoje aqui da nossa exposição bíblica. Então, meus irmãos, abrem a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, e antes disso nós vamos ter uma palavra de oração. Então vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar. Bondoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque hoje, e não só hoje, nós como teus filhos relembramos dia após dia o teu sacrifício naquela cruz em nosso lugar, e o fato de que o Senhor não permaneceu morto, mas ressuscitou, nos justificando, nos santificando, e nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos clamar pelos nossos irmãos em Cristo, por nossa igreja local, clamando por misericórdia, clamando para que o Senhor nos encha com a sabedoria que vem do alto, nos dando um coração quebrantado na tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Também clamamos por nossa nação, tem misericórdia do nosso país, do mundo, Senhor. Perdoa os pecados, as transgressões. Nós clamamos para que o Senhor abrevie esses dias difíceis pelos quais nós temos vivido, mas clamamos ao Senhor pelo teu retorno. Maranata, Senhor. Clamamos a ti, Deus, e que os nossos olhos estejam fitos na eternidade e na razão pela qual nós existimos, que é tu, Senhor Jesus. Então nos dá atenção à tua palavra, que o Senhor abençoe as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens, os maridos, as esposas, as nossas mulheres, os nossos homens. Senhor, sustente, revigore a fé e nos fortaleça como o teu povo, Senhor. Assim, nós entregamos esse tempo que podemos ter nas tuas mãos, com um coração grato, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, agora que vocês já estão, todo mundo reunido aí, todo mundo na sala, no quarto, seja onde é que você está, então, abra lá a Bíblia, a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, aqui, do apóstolo Paulo. Paulo, ele é o autor, e deixa aí, capítulo 15, em breve nós vamos estar olhando aqui.
Quando eu estava no seminário, nós fazíamos várias saídas evangelísticas, de porta em porta mesmo, batendo no portão das pessoas, tudo. E nós fazíamos uma espécie de pesquisa, onde nós, em algum determinado momento, nós conduzíamos a conversa. Era uma pesquisa religiosa, onde a gente conduzia a conversa para ter uma oportunidade de proclamar o Evangelho. Então, durante uma dessas saídas que eu fiz, era sempre em dupla ou trio. Depois que eu perguntei para uma senhora, o nome dela era Geni, depois que eu perguntei para ela se ela participava de alguma igreja, ela me respondeu da seguinte forma: olha, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, Deus está de brincadeira comigo, Deus está de brincadeira. Ela usou outros termos, e ela continuou: eu não sei se vocês são católicos, eu não sei se vocês são evangélicos, eu não sei, mas se vocês me derem a resposta certa, uma resposta convincente para a pergunta que eu vou fazer para vocês, vocês irão entrar, vamos tomar café, eu vou ouvir vocês. Eu quero que vocês me respondam o porquê que eu, que pagava escola particular com meu filho, que dava do bom e do melhor para ele, eu quero que vocês me respondam por que ele, com apenas 2 anos, teve um AVC e morreu. Por quê? E aí a dona Geni, ela não nos deixava sequer falar, ela foi disparando, e ela continuou: eu não sei se vocês são católicos, se vocês são evangélicos, o que vocês são. O que eu sei é que um frei me falou que talvez tenha sido bom que meu filho tenha morrido, porque talvez ele fosse crescer, virar um traficante e morrer de uma forma trágica. Um evangélico me perguntou: você dizia que seu filho era tudo para você? Então, nós não podemos colocar nada no lugar de Deus, Ele é tudo, somente Ele. E aí ela nos questionava: então, o que vocês têm para me dizer? Eu quero uma resposta convincente, eu quero uma resposta. E eu dei uma resposta para ela, nós ficamos nos olhando assim inicialmente, mas a pergunta que eu faço para você é: que resposta você daria para a dona Geni? Imediatamente ali eu me lembrei da história de Jó, quando os seus amigos ali tentaram encontrar uma resposta, um porquê para aquela situação tão desesperadora pela qual Jó passou. O fato é que não existia uma resposta para o porquê da dona Geni ali naquele momento. Não uma resposta que de imediato fosse ali suprir a dor tão profunda que aquela mulher estava sentindo naquele momento, 3 meses apenas passados da morte do seu filhinho. Eu não sei se você já passou por alguma situação em que todas as suas esperanças elas acabaram, de você olhar ao redor e não encontrar definitivamente nenhuma esperança em virtude de algum sonho destruído que tenha abalado realmente a sua estrutura, o sentido da sua vida. É quase certo que a maioria de nós já perdeu algum ente querido, já perdeu algum amigo, algum familiar, é quase certo. Se você ainda não perdeu, muito provavelmente você vai passar por essa experiência tão dolorosa. E então todos nós, em alguma escala, nós conseguimos entender a dor e a sensação de desamparo que o luto traz. Então este cenário sombrio, ele também tomou conta do coração dos apóstolos. A morte de Jesus abalou todas as esperanças daqueles homens que confiantemente eles seguiam o Mestre, que realizava ali maravilhas, ainda que estes estivessem pensando ali naquele momento exclusivamente no estabelecimento de um reino terreno, que essa era inicialmente a perspectiva dos discípulos próximos de Jesus ali. Eles tinham essa expectativa: Jesus irá nos libertar da opressão romana, Ele vai estabelecer o seu reino agora, neste exato momento, e vamos nos ver completamente livres. Inicialmente eles estão com essa perspectiva aqui, e com a morte do Senhor Jesus, o chão desses homens foi retirado, debaixo dos seus pés ali. Eles se esconderam com medo,
depois de ter visto, né, tudo que Jesus fez, até mesmo ter reconhecido quem ele era de fato, o Messias, a vinda do reino foram ali um sonho perdido. Não havia mais esperanças. E provavelmente no coração desses discípulos próximos ali, a pergunta: por quê? Eu quero uma resposta convincente. Há alguma resposta convincente? A morte, ela nos paralisa. Ela nos paralisa. O que eu quero pensar então, irmãos, nessa noite com vocês, é sobre a resposta que o mundo precisa. A resposta que os apóstolos obtiveram 3 dias após aquele momento paralisante de dor e que os levou a uma transformação radical, a uma nova postura. Cristo ressuscitou. Eles viram, né, o massacre, né, como o Senhor Jesus foi de fato moído naquela cruz, antes dela e nela, durante todo aquele processo tão dolorido, né? Aquele mestre amado que demonstrou para eles, né, o que era a vida. Eles viram tudo aquilo, ficaram paralisados, em choque quase, e com pavor de perder a própria vida. Esses homens se escondem e ficam lá. O que será de nós? O que será de nós? A nossa esperança acabou. E de repente, quando o Senhor Jesus se revela àqueles homens, ressurreto, e alguns podem até tocar nas suas marcas ali, nas suas feridas, depois daquilo, aqueles irmãos, aqueles homens que estavam acuados, eles partem para uma transformação de ver o mundo, né? Há um impacto tão grande que eles estão dispostos a morrer pelo Evangelho. E muitos deles, de fato, morreram, literalmente, né? A história da igreja ali, a tradição da igreja vai nos contar como cada um destes apóstolos, depois de ter a sua fé confirmada, vendo Cristo ressurreto, morreram por essa verdade, pela proclamação do Evangelho. Então a ideia principal hoje da nossa mensagem é de que a ressurreição constitui a fé cristã, transformando a vida do que crê hoje, ao mesmo tempo que fortifica a sua esperança no que há de vir, no amanhã. Então, como cristãos, nós precisamos manter vivo o centro da mensagem cristã. A Páscoa, ela está relacionada a essa verdade, a verdade da ressurreição. Então, eu quero olhar, primeiramente, para esclarecer e trazer aqui, né, o que nós celebramos na Páscoa, e depois, olhando para os 1 Coríntios capítulo 15, falar um pouco mais a respeito da ressurreição e da centralidade dessa verdade para as nossas vidas hoje e no que diz respeito à nossa fé na eternidade. Então, o que nós celebramos na Páscoa? Moisés, ele instituiu a festa de Páscoa como um memorial ao livramento ali que Deus deu ao povo de Israel quando os tirou da terra do Egito, lá em Êxodo capítulo 12. Os israelitas, eles foram orientados a sacrificar um cordeiro, e nós poderíamos dizer, no lugar do filho mais velho, vamos dizer assim, né, colocando o sangue ali na batente das portas. E aí o anjo da morte, quando diante do sangue ali no batente das portas, ele passava, né, e não atingia aquela família. Então, quando o anjo da morte passou, matando todo o primogênito dos egípcios, ele poupou os filhos daqueles que tivessem seguido ali as instruções dadas por Moisés. Nós cristãos, nós não celebramos a Páscoa propriamente dita, porque trata-se de uma festa judaica. A festa de Páscoa é uma sombra da verdadeira celebração. Nós celebramos a vida de Cristo, nós celebramos o seu sacrifício, a sua ressurreição. Ele é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado, 1 Coríntios 5:7. A Páscoa, então, ela prefigurava o Cristo na qualidade do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo
através do seu sacrifício no Gólgota. O mundo, né, ele inseriu outros símbolos e significados, né, onde coelhos e ovos de chocolate aí foram inseridos, né, e isso é o mínimo, porque a igreja ela corre o risco de cometer o mesmo erro. Talvez a gente consiga identificar que essa ideia de coelhinho da Páscoa, de ovo da Páscoa, não tem nada a ver com a celebração, né, nem da Páscoa judaica, nem do que nós como cristãos celebramos, mas a igreja corre o risco de cometer o mesmo erro quando ela, utilizando-se dos simbolismos destinados aos judeus no passado, ela tenta, né, colocar isso na sua prática. Há igrejas hoje que tentam vivenciar isso. Nós não somos judeus, nós não somos uma igreja judaizante e, portanto, nós não celebramos a festa dos judeus. Então, no passado, o sangue aspergido ali nos marcos das portas requereu do povo uma fé obediente que resultou na redenção mediante o sangue. Mas há diferenças, né? A nossa celebração, ela gira em torno do Cordeiro perfeito, que foi entregue pelos nossos pecados, para que nós recebamos a redenção dos nossos pecados. Nós fomos justificados por seu sangue. Romanos 5:9. Nós celebramos o Cordeiro Pascal que foi sacrificado em nosso favor, para que nós tivéssemos nova vida, verdadeira esperança. Em Hebreus 9:24 nós lemos que Cristo não entrou em santuário feito por homens. Ele entrou nos céus para se apresentar diante de Deus em nosso favor. Sangue precioso que nos redimiu. Nos evangelhos nós vemos os últimos momentos de Jesus e a celebração da Páscoa. Lucas 22, por exemplo, né, indica ali que a morte de Jesus ela cumpriria o significado da festa judaica e instituiria a nova aliança. Então, quando Jesus anuncia que ele mesmo é o sacrifício da nova aliança, a refeição da Páscoa ela recebe um significado mais completo, né? Como nós já vimos em um dos nossos devocionais aí, especial de Páscoa. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. É tempo de celebrarmos a vida, a obra de Cristo na cruz, a ressurreição. E que esperança maravilhosa nós temos. Sem a ressurreição, nós podemos dizer que não há evangelho. Não dá para tirar a verdade da ressurreição e ser cristão ao mesmo tempo. Então essa é simplesmente a importância aqui, né, desta verdade a respeito da ressurreição. O capítulo 15 da primeira carta ali de Paulo aos Coríntios, ele consiste na argumentação a favor da ressurreição dos mortos. Então, é um argumento da ressurreição dos mortos como um alicerce de esperança para nós, os cristãos. E essa é a resposta que o mundo precisa. A resposta que os apóstolos obtiveram 3 dias após aquele momento paralisante de dor e que os levou a uma transformação radical, a uma nova postura. A resposta que o mundo precisa para os seus anseios, para a sua dor, é Cristo, é o Evangelho. E Cristo ressuscitou uma nova esperança, uma nova vida para nós. O que acontece com o nosso corpo quando nós morremos? Nós cristãos, nós temos a viva esperança em Cristo Jesus e isso acalma o nosso coração e isso nos enche de esperança e de paz. O cristão crê na ressurreição, mas fique atento aqui porque ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. São coisas totalmente distintas que não tem nada a ver, né? O cristão ele crê que no tempo certo Deus ressuscitará aqueles que amamos e que morreram em Cristo.
Uma vez me perguntaram, mas como pode a ressurreição, como pode ser possível isso? E os corpos daqueles que já morreram há milhares de anos? Bom, basicamente, o Deus que criou tudo do nada, Ele não poderia ressuscitar os nossos corpos, ainda que dele não restassem nem as cinzas? Igualmente, do nada? Certamente que sim. Mas o fato é que a ressurreição, ela irá ocorrer, né? Os mortos ressurgirão. Os gregos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles viam no corpo uma fonte de fraqueza e da maldade, e eles não concebiam um corpo que continuasse a existir depois da morte. Aqui a gente poderia até fazer alguma associação, né? Porque o gnosticismo ele também vai ter problemas com isso, né? Porque a matéria é má, né? Então a ressurreição não faz muito sentido. Como assim? Eu vou ter um corpo físico, né? Como não fecha, né? E o gnosticismo ele tem essa ideia, como nós temos visto nos estudos das cartas de João, né? A matéria ela é má. Nós precisamos nos livrar, né, dessa matéria. Vamos ler então alguns trechos de 1 Coríntios 15 e perceber como a verdade a respeito da ressurreição ela impacta a nossa maneira de ver o mundo. Então vamos ler por partes aqui. Tá? Então vamos primeiro para os primeiros 8 versículos. 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 8. Acompanhe a leitura aí, então, na sua Bíblia. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porque alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. A preocupação de Paulo estava em deixar claro que a ressurreição era uma doutrina essencial para a fé, fazendo parte integral do Evangelho, sendo um fato digno de confiança, em que ainda era possível ali consultar testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, né? Inclusive o próprio Paulo que viu o Senhor ressurreto. Imagine você, as pessoas estão argumentando contra a ressurreição e Paulo está escrevendo uma carta para elas dizendo, olha, consultem a 500 pessoas aí, né, que viram com os próprios olhos Cristo ascendendo aos céus, né, ressuscitando, inclusive. Então consulte-os. Imagine você poder ir até alguém, fulano, você viu, e essa pessoa ali testemunhar, né? Eu vi, né? E nós não vimos. Nós somos aqueles que creem sem ter visto, né? Nós somos estes. Nós confiamos no testemunho destes homens que viram, que creram, né? Nós cremos nesse testemunho e porque o Espírito Santo tem preservado, inclusive, por meio da sua palavra, esse testemunho. A ressurreição é digna de confiança e no momento em que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, estes irmãos poderiam, inclusive, consultar aqueles que presenciaram ali a ressurreição, o Senhor Jesus ressurreto. Eu e você e toda pessoa que já existiu nesse mundo, de todas as eras, uma vez mortos, nós iremos ressuscitar. Jesus Cristo foi o primeiro. A ressurreição de Jesus prefigura a ressurreição de todos aqueles que depositaram a sua confiança nele. Todos os que estão em Cristo partilham dessa realidade. Assim como em Adão, todos partilham da morte em virtude do pecado.
Então, Cristo ele é a primícia dos que dormem aqui. E aqui há uma ilustração que nós poderíamos trazer, né? A lei mosaica, ela exigia que os primeiros grãos colhidos ali, eles fossem levados ao templo. Lá em Levítico 23, a gente vê isso. E esse ato representava um grato reconhecimento de que a colheita vinha de Deus, de que toda a colheita vinha de Deus. Então, as primícias aqui simbolizavam assim o total da colheita que se seguia. De igual forma, a ressurreição de Jesus era um sinal, é um sinal da ressurreição futura de todos os crentes que viriam a existir. Então, é nesse sentido que Cristo é a primícia dos que dormem. A ressurreição de Cristo e daqueles que pertencem a Cristo constituem duas partes, então, de uma única entidade, de uma única moeda. Dois estágios de um único processo. Ele foi o primeiro e só o Pai sabe quando nós haveremos de ser transformados. Essa esperança deve estar presente em nossas vidas. Essa esperança deve estar presente em nossas vidas. Nós devemos encorajar uns aos outros com essa verdade. Só quando chega esse período onde todo mundo fica atento à Páscoa e com suas distorções, com seus simbolismos que não se adequam às Escrituras, não, sempre, em todo tempo, trazer à memória a razão da nossa esperança, aquilo que dá sentido. A morte ela é real, ela é palpável, ela demonstra não só a fragilidade do ser humano, mas como realmente as coisas carecem de um sentido. O Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para dar sentido, né? Para morrer, para pagar a nossa dívida, mas para ressuscitar. Perceba como a ressurreição, a nossa ressurreição, essa esperança maravilhosa, ela dá um novo significado à nossa existência, à nossa vida, ao nosso fazer, né? Com os olhos na eternidade. Né? Vamos ler o segundo trecho aqui, irmãos, 1 Coríntios 15, agora a partir do versículo 12 a 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Até aqui é a palavra do Senhor. Vou só fechar a porta aqui, porque começou a chover e provavelmente não sei como é que vai o áudio aí afetar. Então, nessa outra porção aqui, né, Paulo está argumentando contra aqueles que estavam ali dizendo que os mortos não ressuscitavam. Se não há ressurreição dos mortos, aí Paulo começa aqui a elencar, né, os problemas, as implicações dessa afirmação. No versículo 13, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, pois Ele foi tido como morto. Se os mortos não ressuscitam, logo Ele também não pode ter ressuscitado. Mas Paulo ele argumenta, né, como sabemos que Cristo de fato ressuscitou, logo não faz sentido os mortos não ressuscitarem. Jesus venceu a morte e nós fomos beneficiados por esse triunfo. Então percebe que Paulo está argumentando, né, contra pessoas que não creem na ressurreição.
dos mortos aqui, e vendo como as implicações disso para a nossa fé e para o próprio ato de Cristo naquela cruz. Versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, estar aqui hoje, tudo o que nós pregamos, falamos, ensinamos, tudo isso é balela, não passa de um sistema religioso falido. Ainda no versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Você e eu, nós fazemos parte, então, de uma grande encenação, vivemos como os demais, cuja a fé se apoia em mentiras, em bases que não trazem verdadeira esperança. Versículo 15: se os mortos não ressuscitam, somos falsas testemunhas de Deus. Isso porque Deus ressuscitou a Cristo. Então dizer que os mortos não ressuscitam é fazer de Deus um mentiroso, pois Ele ressuscitou a Jesus. Versículo 17: se Cristo não ressuscitou, ainda estamos em nossos pecados, ou seja, não há salvação, estamos mortos em nossas ofensas, em nossos delitos. Versículo 18: se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo estão perdidos. E eu direi a mais: a esperança do reencontro, ela é vã, não faz sentido de fato. Eu entendo que o consolar uns aos outros com a verdade da ressurreição implica neste reencontro com os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. É claro que no momento que nós estivermos na presença do nosso Deus, certamente Ele nos será suficiente, Ele nos será, já será tudo em todos, e nós o nosso maior anseio, na verdade, é para contemplar a face do nosso Senhor. Talvez hoje nós ansiamos pelo reencontro com aqueles amados que morreram em Cristo e que estão já na presença dEle. Nós temos um anseio grandioso por reencontrá-los, mas no grande dia, certamente o nosso coração vai pulsar e se alegrar grandemente pela presença e pelo face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que bom saber que nós vamos poder nos alegrar como irmãos em Cristo, em comunhão, para todos sempre ali, vivendo os propósitos do Senhor Deus, vivendo e colocando em prática o ministério que Deus tem para nós, para cada um de nós, para servi-lo, para adorá-lo eternamente. Versículo 19: se Cristo não ressuscitou, somos os mais dignos de compaixão. Uma fé vazia, um testemunho falso, uma vida sem sentido. Nos versos 29 a 34, nós vemos a continuidade ainda dessa argumentação a favor da ressurreição dos mortos. Vamos ler então 1 Coríntios 29 a 34. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para a vergonha vossa. O versículo 29: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que eles se batizam por eles? Paulo, aqui nesse versículo, ele utiliza-se de um exemplo, ele utiliza-se deste exemplo aqui. O que farão aqueles que se batizam pelos mortos,
sem endossar ou refutar tal prática. O apóstolo ele tem como objetivo levar os seus leitores a refletirem que a afirmação de que a ressurreição dos mortos não existia era improvável, uma vez que haviam pessoas que se batizavam pelos mortos. Se pessoas faziam isso, é porque tinham uma perspectiva que transcendia o aqui e o agora. Assim, se os mortos não ressuscitam, então por que havia tanta preocupação ao ponto de alguns se batizarem por eles? O Carlos Oswaldo, lá naquele livro que inclusive eu indiquei para vocês, né, ele tem qual entendimento? Que essa referência de Paulo aqui a uma prática pagã, que é o batismo pelos mortos, era uma repreensão aos coríntios por estarem abandonando a doutrina da ressurreição, na qual até os pagãos apoiavam de certa forma com as suas vidas. É como se ele dissesse: gente, olhem, esse povo pagão, ele está levando em conta o que transcende, ele está levando em conta o depois. Vocês não podem abandonar a verdade no que diz respeito ao que vem depois, no que diz respeito à ressurreição. Ou seja, até os pagãos, ao se batizarem pelos mortos, eles estavam deixando claro que a ressurreição era algo real e que, portanto, os cristãos não deveriam abandonar a doutrina da ressurreição, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, o pecado ainda nos prendia. Nos versículos 30 e 31, também nós, por que estamos nos expondo em perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Se isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Basicamente, Paulo ele está dizendo aqui: se a ressurreição não existe, então por que eu tenho sofrido tantos perigos? Não tem serventia nenhuma, pois se os mortos não ressuscitam, então tudo é vazio. Se a razão da nossa fé, ela consiste apenas no aqui e no agora, e no que você pode receber no aqui e no agora, e aqui nós vemos a distorção do Evangelho, né? Que promete bênçãos e o triunfalismo no aqui e no agora, sem levar em conta, né? Então, a mensagem de pare de sofrer, quando na verdade o próprio Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que nós vamos enfrentar toda a sorte, né, de perseguição, de repreensão desse mundo que jaz no maligno. Então, Paulo está dizendo aqui: se a razão da fé consiste apenas no aqui e no agora, tudo é tolice, tudo que ele estava fazendo ali era tolice. E notem, ele fala: tenho sofrido todos os dias e me expondo a perigos o tempo todo. Eu tenho enfrentado a morte. Irmãos, todos aqueles apóstolos, eles morreram pelo Evangelho. E depois da história da igreja nós vemos os mártires. Quantos homens e mulheres de Deus foram entregues literalmente às feras por causa da sua fé em Cristo, e foram felizes, e foram celebrando, porque era um privilégio morrer pela causa de Cristo. Era um privilégio morrer pela verdade do Evangelho. Então, das duas, uma aqui no pensamento de Paulo: ou eu sou um tolo, ou a ressurreição dos mortos ela é coerente, porque é a base de tudo o que eu lhes tenho ensinado a respeito de Cristo, a respeito da sua salvação. Ele ressuscitou e nós também iremos ressuscitar. Eu tenho dado a minha vida a favor de vocês. Vocês são a minha glória em Cristo Jesus. Ou seja, vocês foram livres do pecado. Não retrocedam. A ressurreição dos mortos não apenas é real, como ela é necessária para que a fé de vocês não seja em vão. É essa a mensagem que Paulo está sublinhando, colocando em caixa alta aqui para os seus leitores. Versículo 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso?
se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Lutei com feras. A palavra para lutar tem aqui na origem a junção de animal e luta. Mas essa luta pode ser tanto um combate armado quanto uma guerra de palavras, muito provavelmente indicando aqui as perseguições humanas que Paulo sofreu, inclusive ao ponto que ele chegou de se desesperar da própria vida. Há um trecho que Paulo fala isso, imagine, irmãos, estivemos ao ponto de desesperar da própria vida, tamanha perseguição que nós sofremos. Então Paulo está dizendo, a ressurreição dos mortos é real, ou tudo é em vão. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, nada mais importa. Se não há esperança de uma vida futura, essa vida perde a razão de ser em todas as instâncias. Perde o significado. Comamos e bebamos, já que vamos simplesmente morrer, deixar de existir. Para que um homem precisaria se preocupar com princípios, com os valores de Deus, se a ressurreição não fosse uma realidade? E a gente percebe, lá em Romanos mesmo, tendo conhecimento de Deus, não o consideraram como Deus, desprezaram o Senhor Deus, não reconhecer a Deus, tirar Deus da equação, é o primeiro passo para que o homem faça tudo aquilo que ele almeja, para que ele atenda às demandas da sua carnalidade, do seu pecado, com alto engano de que ele não precisará prestar contas a ninguém, e especialmente a Deus, a um Deus santo. Retire a ideia da ressurreição e perceba que não nos resta mais nada, nem mesmo o perdão dos nossos pecados. Versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. No contexto aqui, não se juntem com aqueles que têm negado a ressurreição dos mortos, porque isso irá corromper aquilo que eu lhes tenho ensinado, os bons costumes, aquilo que eu lhes transmiti e que eu também recebi, como Paulo afirma no versículo 3. Então, cuidado com estes que têm corrompido o verdadeiro evangelho. Cuidado com esses que estão dizendo que os mortos não ressuscitam, porque isso é uma mentira. Cuidado, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Temos que tomar cuidado, irmãos, com falsos mestres, com pessoas que trazem para si, se enchem de si, invocando um conhecimento, mas que no fim das contas acaba em morte, porque desmerece as Escrituras, desmerece a palavra de Deus. Precisamos estar atentos às sutilezas dos enganos entre nós. E aqui Paulo, ele não só está atento, como ele se pronuncia com uma palavra de encorajamento, com um argumento muito bem estruturado do porquê que sim, os mortos ressuscitam e como isso faz parte do plano divino do Senhor, de resgate do ser humano, de combate a todas as consequências do pecado da humanidade. Um dia o Senhor Jesus Cristo ele irá retornar em glória e majestade, todo olho vai ver, todo olho verá a glória do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão mortos ressurgirão, ressuscitarão. Aqueles que porventura estiverem vivos serão transformados também, igualmente transformados, recebendo um corpo glorificado à semelhança do dele. E aí, irmãos, temos uma eternidade para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, porque o nosso estar com o Senhor na eternidade não é aquilo que é transmitido por filmes hereges aí, onde o céu é um lugar monótono, com todo mundo cantando aleluia, amém, e todo mundo numa postura, que tenta passar uma imagem de monotonia, onde nada acontece, de um silêncio. E o inferno um lugar radical, cheio de altas emoções, adrenalina. Isso tudo é um grande engano.
para dar gargalhada num tipo de pensamento desse, mas como isso, e a gente mesmo pode até rir disso, né? Mas de alguma maneira isso acaba nos afetando quando nós pensamos, né, na eternidade como algo monótono, algo estático. A eternidade, né, não é estática, as coisas estarão em movimento, né? Nós vamos estar produzindo, glorificando o nome do nosso Deus, né? Então, que coisa maravilhosa saber que o Senhor nos comprou com alto preço. Nós iremos ressuscitar para uma vida plena, né? Onde não se darão mais em casamento, mas isso só prova o quanto os valores do reino, né? Porque se o nosso maior anseio hoje, né, de alguns, a grande maioria, né, e Deus plantou isso de certa forma no coração do homem e da mulher, né, é o casamento. Aí Jesus fala na eternidade do céu não se darão em casamento. E eu fico imaginando aqui, especulação minha, né, que isso significa, o que isso representa, né? Hoje o nosso maior anseio em torno dessa família, e na eternidade nós estaremos lá desfrutando de algo muito maior, né? De um vínculo muito mais profundo, né? E que envolve o corpo de Cristo. Esse vínculo ele nunca se dissipa, né, em todo o tempo. Mas tudo isso estou acrescentando aqui, dizendo que a eternidade não é algo monótono, estático. O Senhor tem planos para nós, irmãos, e nós devemos nos alegrar, né, com estes planos que Ele guardou para si, né? Nós desconhecemos, né? Mas que doce esperança é saber que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né, que está criando aí e vai retornar para nos buscar. Aqui Paulo então ele exorta no versículo 33, cuidado com esses, e no versículo 34, né, basicamente ele está dizendo: recuperem o bom senso e parem de pecar, arrependam-se desse pensamento, assim como a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Versículo 34. Alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Ou seja, eu já lhes ensinei a verdade a respeito do Evangelho, o que os levou a uma verdadeira transformação. E vocês estão se deixando levar por uma falsa doutrina que afirma que a ressurreição dos mortos é uma mentira? Como assim? Lhes falta conhecimento sobre Deus. E digo isso para a vergonha de vocês, porque isso é algo elementar da fé que salva. Cristo ressuscitou e nós também iremos ressuscitar. Paulo ele enfatiza o zelo que nós devemos ter pelas doutrinas elementares da fé cristã. Uma vez que negociamos a palavra de Deus e o que ela revela sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a salvação, nós abrimos espaço para toda sorte de heresia em nosso meio, e o nosso coração, que já é vulnerável pelo pecado, ele tende a se deixar levar pelas más conversações, pelas mentiras sobre o Evangelho, sobre Deus. A ressurreição ela é um fato, e nós devemos louvar a Deus por essa maravilhosa esperança. Eu não sei o nome de um pastor aí, um pouco conhecido aí, que agora, nesse momento, ele está aí afirmando, né, que a Bíblia não é a palavra, ela contém a palavra de Deus, e que ela não é toda a palavra de Deus. Né? Quantos irmãos podem estar se deixando enganar por um comentário como esse, por falta de solidificação, né, de firmeza doutrinária com relação às Escrituras, com relação à bibliologia, né, ao estudo mesmo das Escrituras? A palavra de Deus ela é digna da nossa total confiança, né? Então devemos nos afastar de homens assim. Então, irmãos, hoje a nossa reflexão é para realmente, eu espero que essa reflexão ela preencha, né, o seu coração, aqueça o seu coração, renove a sua esperança. Então nós vemos que a verdade da ressurreição ela restabelece a esperança para o futuro do crente. A ressurreição de Jesus ela prefigura a ressurreição de todos aqueles que depositaram a sua confiança nele. E ponto 2 aqui,
A verdade da ressurreição, ela dá significado ao presente do crente. A realidade da ressurreição deve mover o crente. Ela movia os apóstolos de uma forma que esses não mediram esforços para proclamar essa verdade. A ressurreição, portanto, irmãos, ela dá significado ao presente do crente, porque transforma, ou pelo menos deveria transformar, a forma como este olha para as circunstâncias, para as pessoas, para a morte. No caso da dona Geni, aquela senhora que eu contei a história aqui lá no início, no caso dela, enfrentar a dor da morte, na perspectiva da ressurreição, lhe serviria de bálsamo, caso a sua esperança estivesse em Cristo. Caso a sua esperança estivesse em Cristo. O Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado em nosso lugar. Ele morreu por nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou vencendo o pecado, vencendo a morte, nos trazendo vida, verdadeira esperança. E hoje nós celebramos Jesus Cristo e esse ressurreto. Nós, se Cristo não voltar amanhã, agora, a qualquer momento, nós provavelmente enfrentaremos a morte. Mas, meus irmãos, que esperança maravilhosa é saber que nós vamos ressurgir, como Cristo ressurgiu. Então, que essa palavra possa aquecer os nossos corações. Medite nessa verdade e em como a ressurreição afeta não só a tua perspectiva sobre a eternidade, mas afeta o hoje, afeta o aqui e o agora, o que você faz, como ela afeta os seus planos, como ela afeta as suas motivações. O Evangelho afeta o aqui e o agora, o Evangelho afeta a sua eternidade. O Senhor Jesus quer resgatar em nós o que é ser um ser humano, né, de verdade, um ser humano que agrade o coração de Deus. E em Cristo nós podemos viver de uma forma que agrade ao Senhor. Nós podemos viver de uma forma que glorifica o nome do nosso Deus. Quero então ter mais uma palavra de oração com os irmãos e já deixo o convite aí, fique atento às nossas redes sociais e aí nós temos algumas iniciativas, né, para estarmos lidando aí com essas dificuldades de deslocamento, mas que possamos estar juntos, né, irmãos, fortificando, abençoando a vida uns dos outros. Então que a tua palavra em relação aos teus irmãos, e nos pequenos grupos, e nos momentos de oração, onde for, que ela possa ser uma palavra temperada com sal, para edificação, né, para conforto, para o renovo da esperança uns dos outros. Esse é o meu desejo. Fique em oração por nós, pelo conselho espiritual da nossa igreja também, e oramos para que o Senhor abrevie esse tempo, para que possamos estar em breve juntos, celebrando, adorando o nosso Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a Paulo e, por meio do teu Espírito Santo, fez com que este homem registrasse cartas que hoje nos servem como documentos que validam a história, que validam os acontecimentos. Muito obrigado, Senhor, porque nós não vimos com os nossos olhos, mas nós confiamos e cremos no testemunho de homens que viram, que tocaram no Senhor. Nós cremos que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e que o túmulo está vazio. Nós cremos, Senhor, que nós não fomos feitos para este mundo. Nós cremos, Senhor, que um dia haveremos de ressuscitar também, ou haveremos de ser transformados no Teu retorno. Muito obrigado, Deus, porque a ressurreição, ela muda a nossa perspectiva do futuro, mas ela também muda a nossa perspectiva no aqui e no agora. Então tenha misericórdia de nós e nos faça compreender, Senhor, as implicações da ressurreição para nossas vidas. Deus, tem misericórdia da tua igreja, ser com cada homem, com cada mulher, cada criança, ser com o nosso país, com os nossos governantes,
Que o Senhor tenha misericórdia. Abrevie esse tempo, Pai. Esse é o nosso pedido ao Senhor. Clamamos e em nome de Cristo oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe e até logo mais.